Quer descobrir como Sansão venceu 1000 homens com uma queixada de jumento? Então prepare-se para uma história épica cheia de fúria, força e um propósito divino. No coração da antiga Israel, quando o povo vivia oprimido pelos filisteus, surge uma figura lendária. Um homem que parecia carregar em si a fúria e a força de um exército. Seu nome era Sansão desde o nascimento. Sua vida foi marcada por um propósito divino. Um anjo anunciou a seus pais que ele seria um nazireu, alguém separado para Deus, destinado a libertar Israel. Seu cabelo jamais deveria ser cortado, pois dele vinha o símbolo da força que o Senhor lhe concedera. O povo via em Sansão não apenas um homem, mas uma arma viva contra os inimigos, um guerreiro escolhido para desafiar as correntes que aprisionavam sua nação. Crescendo com essa promessa, Sansão se tornou um homem temido em toda a região. Sua presença, imponente, era o suficiente para fazer os inimigos tremerem de medo. Contam-se histórias de como ele derrotava leões com as próprias mãos e como sua força sobre-humana era capaz de realizar feitos extraordinários. A fama de Sansão se espalhava pelas terras de Israel, e muitos viam nele não apenas um guerreiro, mas uma espécie de semideus enviado para libertar o povo da opressão filisteia. Seus cabelos longos e negros balançavam ao vento enquanto ele caminhava com passos firmes, sempre pronto para enfrentar qualquer desafio que lhe fosse imposto. Era como se a força do próprio Deus habitasse em seu ser, preparando-o para os grandes feitos que estavam por vir. Sansão era conhecido por sua força sobre-humana, mas havia muito mais do que músculos em sua história. Sua personalidade era marcada por uma dualidade intrigante, ao mesmo tempo em que demonstrava coragem e bravura diante dos inimigos. Também revelava uma natureza impulsiva e movida por paixões intensas. Essa combinação de características fazia dele um homem imprevisível, capaz de atos heróicos e impulsivos em questão de instantes. Sua força não se limitava apenas ao físico. Sansão carregava consigo um fogo interior que o impelia a desafiar constantemente os limites do que era considerado possível. Assim, cada feito extraordinário realizado por ele não era apenas uma demonstração de poder, mas também um reflexo da complexidade de sua personalidade e das batalhas internas que travava diariamente. Certa vez, tomado pela ira contra os filisteus, Sansão decidiu mostrar sua força de maneira impressionante. Ele reuniu um grupo de homens e partiu para os campos dos inimigos durante a noite lá. Capturaram diversas raposas e, sem hesitar, amarraram tochas incandescentes em suas caudas. Em seguida, soltaram as criaturas em meio aos campos de trigo e cevada dos filisteus. O fogo se espalhou rapidamente, iluminando a noite escura com chamas intensas que consumiam as plantações inimigas. O estrago foi imenso e a mensagem clara: Sansão não apenas possuía força física, mas também astúcia e determinação para atacar seus adversários de maneira inesperada e eficaz. Sansão, cercado por 1000 homens filisteus sedentos por vingança, viu-se diante de um desafio sem precedentes. Seus olhos fitavam os adversários armados até os dentes, prontos para capturá-lo e encerrar de uma vez por todas a ameaça que ele representava. O silêncio tenso pairava sobre o campo de batalha que aguardava o primeiro movimento. Sansão respirou fundo e, em um gesto surpreendente, ergueu a queixada de jumento acima da cabeça. O sol brilhava sobre aquele cenário épico, enquanto ele encarava seus inimigos com determinação e confiança. Os filisteus avançaram em sua direção com gritos de guerra, mas nada poderia prepará-los para o que estava prestes a acontecer. Com o rugido selvagem, Sansão investiu contra as fileiras inimigas, brandindo a ossada como se fosse uma espada divina.
Golpe após golpe, ele derrubava os soldados com uma força que parecia sobrenatural. O chão tremia sob seus pés. Enquanto os corpos dos filisteus se acumulavam ao seu redor, a batalha era feroz e implacável, mas Sansão não mostrava sinais de cansaço. Seu rosto estava tomado pela determinação e pela convicção de que aquele era o momento pelo qual fora destinado desde o ventre materno vencer 1000 homens com uma simples queixada de jumento. Enquanto os 1000 homens filisteus se aproximavam lentamente, Sansão permanecia imóvel no centro do campo de batalha, sua respiração pesada ecoando no silêncio tenso que pairava sobre o local. Seus olhos varriam a multidão de inimigos, cada um armado até os dentes, sedentos por vingança e determinados a capturá-lo. O sol escaldante do meio-dia refletia em sua pele suada, destacando os músculos tensos de seus braços poderosos. Em seu rosto, uma expressão de determinação e coragem contrastava com a fúria contida que ardia em seu olhar. Os filisteus avançavam em formação cerrada, suas lanças reluzindo perigosamente sob a luz do sol. Sansão sabia que aquela batalha seria diferente de todas as outras que já enfrentara ali. Não estava apenas em jogo sua própria vida, mas o destino de todo um povo oprimido. Com um grito gutural que ecoou pelos campos áridos, Sansão ergueu a queixada de jumento sobre a cabeça, pronto para desafiar as probabilidades e provar mais uma vez que a força divina estava ao seu lado. Ao se ver cercado por 1000 homens filisteus sedentos por vingança, Sansão sentiu a adrenalina correr em suas veias como nunca antes. Seu coração batia forte, não apenas pela iminente batalha, mas pela certeza de que estava prestes a testemunhar um verdadeiro milagre. Com a queixada de jumento em mãos, ele não viu apenas um osso velho e sem valor, mas sim uma oportunidade de demonstrar a grandiosidade do poder divino. Cada detalhe ao seu redor parecia se intensificar. O sol escaldante, o cheiro da poeira levantada pelos soldados inimigos, o som dos passos pesados se aproximando. Em um momento de silêncio antes da tempestade, Sansão ergueu a queixada acima da cabeça e fechou os olhos por um instante, buscando forças no Deus que o havia capacitado para aquele momento único na história de Israel. O guerreiro sabia que aquela batalha não seria vencida apenas com músculos e bravura. Era preciso fé inabalável e confiança absoluta na promessa divina. E assim, diante daquele exército sedento por sangue e vingança, Sansão se preparou para desafiar as probabilidades e mostrar ao mundo que nada poderia deter alguém escolhido pelo próprio Senhor dos Exércitos. O sol escaldante do meio-dia banhava o campo de batalha em uma luz dourada, criando um contraste impressionante com a fúria e a violência do confronto iminente. Sansão, envolto pela poeira levantada pelos 1000 homens filisteus que avançavam contra ele, ergueu a queixada de jumento com determinação. Cada músculo de seu corpo parecia pulsar com a energia divina que o impulsionava para a frente. Os gritos dos soldados inimigos ecoavam em seus ouvidos, misturando-se com sua própria respiração ofegante. Em um momento que parecia congelado no tempo, ele lançou-se contra a multidão armada, brandindo o osso de jumento como se fosse uma espada celestial. Golpe após golpe, os adversários caíam diante dele, incapazes de resistir à força sobrenatural que emanava do guerreiro escolhido por Deus. O chão tremia sob seus pés enquanto os corpos dos filisteus se amontoavam ao seu redor, formando um mar de derrota e desespero. Aquele dia não foi apenas uma vitória militar, foi uma demonstração do poder divino agindo por meio de um homem disposto a cumprir seu propósito sagrado. Por trás da imponente força de Sansão, havia um coração marcado por conflitos internos e fraquezas
que o tornavam vulnerável. Sua personalidade impulsiva e suas paixões descontroladas muitas vezes o levaram a tomar decisões precipitadas e a agir sem ponderar as consequências. A fúria que ardia em seu peito era como uma chama voraz que, se não controlada, podia consumi-lo por completo. A cada vitória conquistada com sua força sobre-humana, Sansão se via mais distante do propósito divino que o guiava desde o nascimento. Sua trajetória era repleta de triunfos épicos, mas também de momentos sombrios em que a sombra de suas próprias fraquezas se fazia presente. A história de Sansão nos ensina que a verdadeira grandeza não está apenas na capacidade de vencer batalhas físicas, mas na habilidade de dominar as batalhas interiores, aquelas travadas contra os demônios pessoais que ameaçam nossa integridade espiritual. O guerreiro que venceu 1000 homens com uma queixada de jumento também enfrentou suas próprias limitações e fragilidades, revelando-nos que até os mais poderosos têm seus momentos de vulnerabilidade. Sansão possuía uma força inigualável, capaz de realizar feitos extraordinários que deixavam seus inimigos boquiabertos e seu povo maravilhado. No entanto, por trás da imponente figura do guerreiro, havia um coração marcado por conflitos internos e fraquezas que o tornavam vulnerável. Sua personalidade impulsiva o levava a agir sem ponderar as consequências, muitas vezes cedendo às paixões e aos impulsos do momento. A fúria que ardia em seu peito podia ser como uma chama voraz, consumindo não apenas seus adversários, mas também a si mesmo. Cada vitória conquistada com sua força sobre-humana o afastava um pouco mais do propósito divino que o guiava desde o nascimento. A trajetória de Sansão era repleta de triunfos épicos, mas também de momentos sombrios em que a sombra de suas próprias fraquezas se fazia presente. A história do guerreiro que venceu 1000 homens com uma queixada de jumento nos ensina que a verdadeira grandeza não está apenas na capacidade de vencer batalhas físicas, mas na habilidade de dominar as batalhas interiores, aquelas travadas contra os demônios pessoais que ameaçam nossa integridade espiritual. Desde os anos, Sansão era um lembrete poderoso de que até os mais poderosos têm seus momentos de vulnerabilidade. Após a incrível batalha em que Sansão venceu 1000 homens com uma queixada de jumento, muitos se perguntavam qual seria o próximo capítulo na vida desse guerreiro lendário. O triunfo sobre os filisteus trouxe-lhe fama e respeito, mas também despertou a ira de seus inimigos, que juraram vingança. Sansão, por sua vez, sabia que a vitória naquele dia não era apenas fruto de sua força física, mas da intervenção divina em seu favor. No entanto, ele também estava ciente de suas fraquezas e das tentações que o rodeavam. O destino reservava-lhe desafios ainda maiores, provando que até o mais poderoso dos guerreiros podia sucumbir diante das armadilhas da vida. Se você quer descobrir como a jornada de Sansão se desenrolou após essa épica batalha e quais lições podemos extrair de sua história, não deixe de acompanhar os próximos episódios deste relato fascinante. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora vamos explorar como a fraqueza do coração desse guerreiro o levou a cair nas mãos de seus inimigos.